Fala galera, beleza? Estou aqui a convite do iFood e da Volt para o lançamento da moto do iFood elétrica. Ou seja, uma Volt EVS Work exclusiva para ser utilizada para as entregas do iFood de modo econômico, sem combustão, sem gasto com gasolina, sem gasto com as manutenções que uma moto a combustão dá. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa novidade, que é uma moto que já tem aí disponível no mercado, mas que tem uns detalhes específicos para essa parceria com o iFood. Então vamos ver tudo sobre a nova moto elétrica do iFood que acabou de chegar em parceria junto com a Volt. Bora lá! Fala galera, então, para a gente trazer as informações, eu estou aqui com o Lucas Vitali, gerente de contas estratégicas da Volt, que está aí em parceria junto com o iFood para entregar esta moto. E a gente vai falar sobre 5 pontos aí, sobre manutenção, sobre a recarga, o tempo de recarga, como vai funcionar nos pontos de recarga, o custo, né, quanto vai ser econômico em comparação com uma moto a combustão e o preço, e a gente já sabe que também tem um subsídiozinho aí que vai ajudar a galera a adquirir essa moto de uma forma mais fácil. Lucas, vamos começar falando um pouquinho sobre a manutenção de uma forma geral dessa moto. Ela tem menos peças, ela, né? Isso. Explica um pouquinho para o pessoal que está interessado em adquirir uma moto dessa, qual é a diferença dessa moto na parte de manutenção para uma moto a combustão. Perfeito, pessoal. Essa é uma moto que tem 10 vezes menos peças quando a gente compara com um veículo a combustão. É uma moto que não precisa ficar trocando de óleo como os condutores estão acostumados a trocar de 1.000 em 1.000 quilômetros, então menos poluição e mais uma economia. O motor da moto é um motor sem escovas e magnético que está aqui no cubo traseiro, então é um motor sem corrente, não tem escapamento. Então, de verdade, a manutenção, a gente não tem revisões obrigatórias, você não perde a garantia do veículo, que é de 2 anos, que é uma ótima garantia. Legal. Se você não fizer essas revisões, mas a gente indica que é importante você fazer um reaperto de 5.000 em 5.000 quilômetros. Você pode fazer isso seja num ponto próprio da Volts, com uma hora trabalhada de R$100, e a gente também tem 300 pontos de oficinas credenciadas e autorizadas, oficinas parceiras, e a hora trabalhada é R$170 nessas oficinas, mas na prática, como não tem um montão de peças com uma moto a combustão, acho que a manutenção é mais básica, mais simples, é mais tranquilo. Fica realmente mais de olho na pastilha, pastilha de freio, nas pastilhas de freio, nos pneus, óleos dos freios, lubrificar a bengala de tempos em tempos. Não há regulagem de kit de transmissão, de corrente, isso aí exclui tudo, esse peso, essas peças. Exclui toda essa parte chata. Que tem da manutenção. Exato. E agora a gente vai falar um pouquinho, Lucas, sobre a bateria, né? A grande dúvida da galera é essa autonomia da bateria. Quanto tempo demora para recarregar e principalmente nesse caso aqui, eles vão adquirir a moto sem bateria, se quiser adquirir a bateria depois a gente vai falar mais para frente sobre isso, mas ela vai estar sem bateria, ela vai fazer uma troca. Então acabou a bateria, vai parar num ponto e trocar. Como vai funcionar esse processo? Tem um grande volume de pontos para fazer essa troca, vai atender a demanda das motos. Fala um pouquinho sobre a autonomia e depois essa parte aí das trocas de bateria. Perfeito. As vendas elas começaram em São Paulo porque a gente entende que a gente precisa oferecer essas estações para vender a moto sem as baterias. O cliente teria a mesma experiência de um cliente que compra a moto com as baterias, e ele tem essa opção, tá? Se ele quiser comprar a moto com as baterias, ele compra. Se ele quiser comprar a moto sem a bateria, ele compra também. Em ambos os cenários ele recebe um carregador, é um carregador portátil, bivolt, que carrega na tomada que a gente já tem em casa. Não vai precisar de um adaptador para tomada, ele encaixa na tomada padrão. Tomada de 10 amperes, 3 pinos, padrão brasileiro. Padrão brasileiro, tá? Legal. E a bateria, ela fica aqui dentro, na região da da moto, frente, né? Tá? E o cliente ele tem 2 opções de carregar essas baterias. Ou ele pluga o carregador direto na moto, tá? Se ele tiver tomada na garagem dele. Como eu moro em apartamento e tem muitos clientes que moram em apartamento, né, o usuário, você pode retirar
as baterias, cada bateria pesa 15 quilos e você pode levar as baterias para você carregar aonde você quiser. Sobre a autonomia, nessa operação, apenas sempre com 2 baterias, certo. Tá? Para o iFood, sempre duas. Sempre com 2 baterias, porque é um cliente que vai rodar longas distâncias. Ele vai comprar 100, mas vem já com 2 para utilizar. Não é Isso. dele a bateria, mas Isso. ele vai fazer essas trocas, né? Não é dele, mas realmente ele ele retira a moto já com 2 baterias. A diferença é que essa bateria é da Volts, então isso deixa o entregador até mais tranquilo sem se preocupar em colocar na ponta do lápis a conta de repor essa bateria. Essa bateria, ela é da Volts e aí você tem acesso às trocas de bateria, que serão 100 estações Volts em São Paulo. Em São Paulo. Tá? Então, parou, a bateria está acabando, dá uma olhadinha no aplicativo qual é o ponto mais próximo. São dentro dos postos Ipiranga, né, que vão estar esses pontos. Só para lá, desbloqueia no aplicativo, tira e coloca, e é isso. Não vai ter mistério nenhum, não vai ter alguma outra troca. É isso. Entrou no aplicativo Hello Volts, ele já mostra a estação mais próxima que tá do usuário, já mostra a quantidade de baterias disponíveis, então isso vai evitar do cliente ir numa estação que de repente não tem nenhuma bateria carregada, apertou para trocar a bateria no aplicativo, em menos de 1 minuto ele faz a troca e recupera 100% da autonomia do veículo, então a autonomia trocando as baterias, a autonomia é infinita. É instantânea, no caso. É instantânea. A grande dúvida dos entregadores e de uma forma geral para a moto elétrica é a autonomia, é o grande limitador, digamos assim, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai parar num ponto, já vai estar dentro de um pré-contrato, um pré-acordo, né? Para esse modelo iFood, que ele vai parar, tirar uma, colocar outra, não tem problema nenhum. E a recarga dentro desse ponto, por exemplo, são 8, né? Por estação, cabem 8 baterias, é isso? São 8 portas e tem sempre uma sem bateria para receber a primeira bateria. Então são 8 portas, sempre com 7 baterias. Tá. Tem alguns pontos que pode ter mais do que uma estação. Sim, se for um ponto numa região de atuação mais quente, uma região mais central de São Paulo, mas esse é o conceito. Tá. Sim. E aí, se ele chegar, por exemplo, todas estão vazias, existe uma maneira de acelerar essa recarga de uma bateria, colocar ela e aguardar 1 hora, ela já tem uma carga boa? É um processo diferente essa estação ou ela recarrega como se fosse a da tomada? Dá para carregar como se fosse da tomada e até um ponto que a gente está vendo nesse início da operação, seria possível carregar até um pouquinho mais rápido. Tá, na estação. Na estação, e a gente está até medindo se isso faz sentido ou não. Tá certo. E ele sempre, é importante frisar isso, vai aparecer sempre as estações com baterias disponíveis. E com essa malha de 100 estações espalhadas em São Paulo estrategicamente, ele não vai ter que se preocupar em ficar sem. Fica sem. Fica sempre. Sempre vai ter uma disponível. Sempre vai ter uma disponível. E a gente tem um grande ponto aqui na moto elétrica, de uma forma geral, inclusive para essa do iFood, que não tem randandandan, né? A grande brincadeira do pessoal. A moto gera quase nada de ruído em comparação com uma moto a combustão, né? Isso é uma proposta que foi pensada justamente para essa parte do iFood, para essa parte de entrega também? Os veículos em geral elétricos, eles realmente não têm essa poluição sonora. Essa moto, inclusive, na nossa frente, ela tá ligada. Então, se eu acelerar, ela sai andando. Eu não vou nem tocar no acelerador aqui, tá no modo P ali, tá no modo parada. Boa. E eu acho que isso vai trazer um conforto, na verdade, para todos. Seja para o entregador, que passa horas trabalhando em cima da moto e não vai estar ouvindo um ruído que eu sei que parece que não faz diferença, mas faz. Eu vou falar que eu já andei na EVS, já andei na EV1 também, que é o modelo scooter da Volts, e no começo a gente dá uma estranheza, porque a gente não escuta nada, escuta o barulho do pneu andando no asfalto, é isso. Só que depois do ride a gente ficou andando o dia inteiro, então depois de 1 hora a gente se acostuma tanto a não ter o ruído que se torna confortável. Eu conseguia falar com o resto do grupo quando a gente parava na sinaleira, não tinha aquele barulho. Isso é um ponto realmente interessante, esse conforto pro próprio piloto, né? Exato. Então, ele não vai ouvir barulho o dia inteiro. Se a cidade mais para frente tiver mais veículos elétricos, a poluição sonora no geral vai diminuir. Acho que o bem-estar, então, mesmo de quem não está envolvido na operação, mesmo em quem não tem um veículo elétrico, também
vai usufruir desse benefício. Vai ter um benefício, né? E a questão, a moto automática, para quem roda o dia inteiro também tem esse conforto, não vai ficar trocando de marcha o dia inteiro. Ela não vibra, isso também faz diferença para quem passa muitas horas em cima da moto. E ela não tem escapamento, então nada de queimar a perna no escapamento também. Não tem parte quente, digamos assim, para se queimar. Como ele falou um pouquinho sobre essa parte de ruído e de pilotagem, dá uma olhadinha aí no meu vídeo agora, on-board nela, a gente fez um teste um pouquinho limitado, mas já deu para sentir aqui dentro como a EVS Work trabalha, então dá uma olhadinha aí. Então pessoal, estamos aqui com a Volts EVS Work da versão iFood, a gente agora vai subir em cima dela e sentir como é a sensação para andar numa moto elétrica de entrega, voltada para entrega. A gente já consegue ver que o painel é um pouquinho mais simples que a EVS versão vendida direto pela Volts, então a gente tem um painel aqui em LCD, mas que contém todas as informações de bateria, a hora, a posição que a gente está aqui pronto para rodar e a quilometragem aqui que está em milhas por hora, mas depois a gente pode alterar. Agora vamos rodar. Primeiro passo é só segurar o freio. Aqui o primeiro passo para ligar, então vai sentar na moto, tá com a chave de presença, o piloto vai fazer o quê? Já está em drive, já está pronta para ir. Pronta para ir. Aqui ela é automática. Tá, e existe algum ponto neutro que pode ser adicionado? Não, ela liga, já está em D. Apertou aqui, ela vai para P. P, parada. Tá. E aqui volta para D. Fechou. E quando ela estiver parada no P, né, acionou o P, ela tem algum travamento na roda? Não, ela fica sempre solta. Sempre solta, tá, ok. Então agora, pessoal, vamos botar no modo D e vamos sair para rodar. Basicamente é só acelerar. Não tem ronco, não faz barulho, não tem ruído, não tem nada. Então acelerou, já está andando. Estando no D, tá pronto e agora bora rodar. Ela não contém freio de pé, então os dois freios são freio dianteiro, freio traseiro. A gente consegue perceber aqui que ela está com uma diferença para a gente no posicionamento para poder guiar. Vou passar devagarinho aqui para a gente fazer uma imagem. O bom desse tipo de moto é que não há ruído, né? Não temos ruído, então a gente segue tendo sem barulho de motor. A gente anda, é até um pouquinho estranho até acostumar, né? Nessa condição de andar com ela sem nenhum ruído. É uma moto um pouco diferente de centralização de massas, né? Equivalente a umas 160 cilindradas, mas a gente consegue ver, ó, que o torque dela entrega bem rápido. Ele demora um pouquinho para crescer, mas depois que ele cresce, a entrega dele é muito boa. Então a gente acaba sentindo que é uma moto que vai desempenhar bem no trânsito de São Paulo, que é onde vai estar essa atuação do iFood. Por conta disso, o painel, como eu falei, não é o painel TFT, né? Mas é um painel em LCD que contém todas as informações. Aqui está em milhas por hora, né? No caso parece que eu estou andando a 10 milhas por hora, mas é um pouquinho maior. A gente não tem um percurso dentro da cidade, pois a gente está falando de uma avaliação, de um lançamento, né? De projeto. Então a iFood botou nós dentro de um galpão só para fazer esse círculo. Mas a gente já consegue sentir que a moto freia bem, segue o mesmo conceito da EVS Work. Ela tem uma boa aceleração. A gente consegue crescer com a aceleração tranquila que o entregador precisa. E ela tem um dinamismo, ó como ela é dinâmica. Vamos fazer um slalom, a gente consegue sentir que ela é uma moto bem tranquila para a gente costurar o trânsito e desviar de vários objetos, de vários veículos, né? E condições. A suspensão dela a gente não tem muito buraco aqui para passar, mas eu estou tentando fazer questão de encontrar algum buraquinho para a gente passar aqui, ó. Vou passar agora aqui para a gente sentir. A suspensão é um pouquinho mais dura, não é tão confortável quanto uma moto equivalente, aí 160, 150 cilindradas, mas a suspensão trabalha bem, ela responde bem. O que a gente precisa ver é que o pneu gruda bem. A gente está aqui num galpão muito liso, né? Mas o pneu tem uma boa resposta para a gente fazer um zigue-zague. A gente consegue desviar bem de veículos, objetos, o que pode aparecer. E a gente sempre fica buscando o freio de pé, né, na lateral aqui direita, mas não há. Os dois freios são nos manetes, né, pois não tem embreagem. Então ligou ela, o torque já está disponível, a velocidade já está disponível. Falando em velocidade, a velocidade final dela é de 85 km por hora, limitada. Então
o próprio iFood e a Volt chegaram nessa conclusão que a limitação é de 85 km por hora para que ela tenha a autonomia desejada da bateria, para ela se tornar viável e interessante para os entregadores. É um pouco diferente andar numa moto sem motor, né, sem ronco de motor, com o motor na roda traseira e com as baterias aqui na parte da frente, 2 baterias, entregando uma boa autonomia. Agora vamos voltar ali para dentro do estúdio, digamos assim, da iFood, para falar um pouco mais sobre ela, sobre o preço e tudo mais. Bom, e aí entrando aí no nosso quarto ponto, a gente tem essa redução de emissão de poluente, né? Não tem ruído, não tem combustão, e eu fiquei sabendo que o próprio entregador ele ganha um crédito por conta dessa economia de emissão de CO2. Explica um pouquinho para a gente aí sobre esse processo, como é o benefício, ele vira dinheiro, ele vira crédito com o iFood, com a Volt, como funciona isso aí? Perfeito. O iFood... Só para, sem te cortar, é quase um cashback, digamos assim. Hoje em dia, na moda do cashback, é quase um retorno do investimento, é isso? Dá para ter esse pensamento? Dá para ter esse pensamento. Ao invés de você gastar 17 centavos por quilômetro, fazendo a continha de pagando R$7 a gasolina com um veículo que faz 40 km por litro, para ganhar a cada quilômetro que você roda com o veículo elétrico. De qual maneira? O iFood, no final, ele fez uma parceria com uma empresa que faz essa mediação para você compensar carbono. E, na prática, o usuário, só por comprar essa EVS Work, na parceria iFood e Volts, e pelo fato da moto ser inteligente, basicamente ele fica online nessa empresa parceira, que ela vai entender que ele de fato está rodando com um veículo elétrico, tá? Então não tem como subir. Rodar menos ou mais vai estar sempre limitado. Rodei 1.000 km no mês, é 1.000 km de economia de CO2. Exato. Aí vai gerar um crédito. Gera um crédito. CO2. E como é esse crédito? Ele vem numa conta, ele fica online nessa outra empresa? Ele fica disponível nesse aplicativo parceiro e no final, que eu acho que a maior parte dos clientes tem interesse, e se transforma em dinheiro. Ele vira dinheiro real. Vira dinheiro real. Sacar esse valor, por exemplo, consegue ou utilizar receber compra. por Pix. Olha só, que legal. O dinheiro na sua conta, e eu acredito que você também pode trocar por produtos, enfim, mas pelo menos com a minha experiência nesse início da operação, o entregador, o usuário está buscando esse saque do Pix. Então, você está ganhando dinheiro para rodar de moto elétrica nesse momento. É uma proposta interessante justamente para fazer a utilização do veículo elétrico, que a gente tem um pouco ainda de... precisa entender como funciona na prática, principalmente para entrega e tudo mais. E aí a gente já vai entrar no quinto ponto, que é justamente essa parte, fazer a comparação da economia da moto a combustão, uma moto equivalente 150, 160 como essa, e essa moto em quilômetro rodado. Tu explicou aqui pra gente, você consegue passar um pouquinho para o pessoal qual é esse ponto, como faz esse cálculo para comparar o quanto ele vai estar economizando por quilômetro rodado, por exemplo, ou no final do mês, a limitação. E aí depois a gente vai falar também sobre os planos, né? Tem um plano de assinatura para a gente chegar na finalização de como adquirir a moto, o preço que ela vai ser e o que ela precisa, o que o entregador precisa contratar junto ao iFood e a Volts. Tá, eu acho que a primeira conta que a gente tem que fazer é, pegando um modelo a combustão, quantos quilômetros por litro faz a minha moto? Então eu estou fazendo uma conta aqui com 40 km por litro, que ainda é uma moto econômica. Então fiquem atentos se vocês gastam mais do que isso, sua moto que você usa para o trabalho consome mais do que isso. Então divide o preço que você paga da gasolina pela quilometragem que faz por litro do seu veículo, e aí você vai chegar numa conta, e usando esse exemplo de R$7 a gasolina com 40 km por litro, são cerca de 17 centavos que você gasta por quilômetro, fora as manutenções, que tem que colocar na ponta do lápis, fora o óleo, fluidos, a galera que troca óleo de... todo o conjunto. Exato, a galera que troca óleo de 1.000 em 1.000 quilômetros também tem que colocar isso na conta. E aí trazendo aqui mais para a realidade, para quem comprar a moto com as baterias, porque ele tem a opção, vão ser cerca de 2
centavos por quilômetro. Então são de 16, 17 centavos para 2. Para 2. É uma diferença então, muito grande. Uma diferença absurda. Faz muita diferença no final do mês. No caso, isso para quem comprar com 2 baterias, que aumenta o valor da moto também. Aumenta o valor da moto. A gente vai ter um outro equilíbrio. Mas para quem não comprar, só adquirir ela da forma tradicional, com o iFood, digamos assim, que a bateria vai ser alugada, né, através de um contrato, daria mais ou menos quantos? Daria cerca de 6 centavos por quilômetro, que também é muito mais em conta. Mais abaixo. Do que a pessoa abastecer nos postos, que a gasolina não para de subir. Está variando muito, né? Está variando muito. E esse valor que a gente está falando aqui, de 16, 17 centavos a combustão para 6 na bateria alugada, a gente está falando só do consumo de combustível, né? Da combustão e da bateria. Isso. Se envolver mais a manutenção, a gente consegue reduzir um pouco mais ainda esse valor. Ainda mais. Ainda mais, dá para dar mais uma espremida. Fora o óleo que ele não vai trocar, então a cada vai economizar, 1.000, sim, mais se juntar a economia isso. vai ser bem grande. Exato. Bom, e agora vamos para o ponto final, então. A gente quer saber o preço dessa versão. Tá bom. A gente soube que para os primeiros entregadores que forem adquirir, tem um subsídio também que vai acontecer para facilitar, né, a aquisição. E como funciona a mensalidade? Tem 2 planos, né? Se eu não me engano. São 3 planos. 3 planos. Tá, vamos começar pelo preço. A gente fala o preço dela e a gente vai seguindo para os planos, tudo bem? Perfeito. Para entregadores parceiros do iFood, a moto sem as baterias, ela vai sair por R$ 9.999,90. Certo. O entregador pode pagar à vista no Pix, à vista no boleto, parcelar no cartão de crédito. Aí, fazendo essa aquisição, ele tem que fazer também um contrato para a utilização das baterias, para a locação das baterias, é isso? Aí são 3 planos, R$ 129,00 por mês para rodar até 2.000 quilômetros. Certo. Então, o usuário que vai escolher o plano que mais se encaixa no dia a dia dele. O perfil, como ele trabalha. Exato. R$ 219,00 até 4.000 quilômetros por mês e R$ 319,00 trocas ilimitadas. Ilimitadas, então ele pode rodar o quanto ele quiser. Pode e rodar aí o quanto ele quiser. a gente entra numa parte, de uma dúvida, ele pode utilizar a moto para o que ele quiser, não somente para o iFood. Ele pode usar no final de semana para ir no parque. Vou visitar meus pais, vou visitar um amigo, vou dar um passeio. A moto é sua e você usa como você bem entender. Bem entender. Vai fazer as entregas e aí depois, se tiver quilometragem sobrando ou se estiver no plano ilimitado, pode rodar à vontade. Isso, e eu acho que só para terminar sobre o preço, também entregador parceiro do iFood, se optar por comprar moto com as baterias, a Invest Work a gente vende em todas as nossas lojas por R$ 20.990, certo, mais o valor do frete. Nessa operação, o frete está gratuito, mais uma economia. Legal. E o cliente tem 15% de desconto em cima desse valor, que dá R$ 17.841. 841. Reais. No caso, ele vai comprar uma versão como essa, só não é vermelha, porque vermelha é só iFood, ou já sai vermelha também. Já sai vermelha também, já sai no só padrão que ele é dono iFood. das baterias, Entendi. como qualquer outro nosso cliente. Proprietário de uma Volt CVS. Isso. Bom, acho que a gente trouxe as principais informações. Eu sei que vai surgir dúvidas, então deixa aqui embaixo no comentário, eu vou tentar responder tudo que a gente conseguir. Eu vou pegar o Lucas para puxar mais algumas informações. Então, ó, faz as perguntas aí que eu vou responder tudo para vocês. Lucas, brigadão. Valeu. Parabéns por essa parceria de vocês aí. E galera, se tiver dúvida, deixa embaixo nos comentários. Valeu.